Olá, meus queridos, estou esperando vocês, nossa aula vai começar. O assunto é português. Gente, tá fácil, tá difícil não, mas tem uns termos novos e vocês sabem que eu adoro quando tem termo novo, porque eu acho tudo muito chique nesse quinto ano. Então eu preciso que vocês prestem atenção. Mas já vou adiantar que vamos fazer muitas tarefas relacionadas a esse conteúdo. Então não se preocupem, mas fiquem atentos. Vamos comigo! Bom, vamos falar sobre coesão. De novo eu bato naquela tecla. Bom, quando a gente vai pensar, gente, em compor, em escrever algum texto, a gente tem que focar muita atenção no título. O título é o que chama o leitor a ter interesse pela nossa história. Então tem que ser sempre títulos criativos. Eu sempre falo isso para vocês. Vocês não podem botar qualquer coisa à casa. O amor, porque aí não vai rolar interesse, correto? E a coesão? Bom, texto coeso é texto rico. Essa coisa de ficar naquele repeteco de termo, isso mostra pobreza de ideias. Isso mostra que o texto não está de fácil entendimento, ele fica cansativo. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. E hoje a gente vai sinalizar duas técnicas para a gente empregar essa coesão numa forma mais dinâmica, numa forma em que o nosso texto fique melhor. Então a gente vai treinar isso, tá? Eu vou falar sobre coesão anafórica. Adorei. Para começar. Aí vocês vão dizer assim para mim, isso tá com cara de ser difícil? Vocês fazem isso todo dia comigo. Olha lá. Catarina explicou o assunto. Ela agora quer saber se todos entenderam. Pois bem, quando eu digo ela, eu estou me referindo a algo que eu já falei. Então, o ela retoma o assunto. Perceberam? Primeiro eu dei uma informação e depois eu retomei. Só que quando eu fui retomar aquela informação, eu não repeti o termo Catarina justamente para não ficar cansativo. Então ficou, Catarina explicou o assunto, ia ficar Catarina agora, olha só, duas vezes. Então eu pus ela, mas ela retomou um assunto que já foi dito. Então essa coesão se chama coesão anafórica. E vocês já fizeram muitos exercícios sobre essa questão, só que eu não tinha dado esse termo, eu não tinha usado essa nomenclatura. Agora, quando eu falo de coesão catafórica, eu digo que ocorre quando o pronome antecipa o que ainda será dito. Eu ainda não vou dizer o que eu vou, a necessidade que eu tenho de me explicar, de mostrar um assunto para vocês e vou usar essa explicação no final. Observem só. Catarina queria isto. Isto o quê? Eu não falei nada, mas já usei o pronome. Agora eu vou explicar o que ela queria. Que todos compreendessem o assunto. Então, basicamente, qual é a diferença de coesão anafórica para coesão catafórica? A primeira, eu dou a informação e depois eu retomo o assunto. Na segunda, eu não dou a informação e só depois eu explico o assunto. Então, essas duas frases aqui, elas vão servir de exemplos para vocês realizarem as atividades. Olhando para elas duas, vocês vão perceber claramente quando a coesão é anafórica, que eu já disse informação e depois eu retomo, ou quando a coesão é catafórica, quando eu não digo a informação e vou só explicar no segundo momento. Claro? Beleza. O próximo assunto vai ser desrespeito aos pronomes demonstrativos. Eu vou dar uma regrinha para vocês, como vocês precisam empregar os pronomes demonstrativos. A gente já tinha falado em aulas passadas, a gente fez avaliação com esse assunto e a gente já sabe empregar os pronomes demonstrativos sem nenhuma dúvida. Claro? Claro! Mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre uma regrinha que é interessante a gente saber para poder utilizar. Olha só,
Esse e isso, ou seja, os dois com dois S's, olha lá, grava os dois S's, são pronomes anafóricos, ou seja, eles vão retomar o que foi dito, o que foi mencionado. Aí eu dei um exemplo. Eu como muito chocolate. Já dei a minha informação. Esse é meu problema. Então, toda vez que eu já dei a informação e eu vou retomar ela, eu vou usar o pronome demonstrativo com dois S's. Entenderam? Fácil, não é? Agora vamos olhar outro exemplo. Eu vou usar tudo com T agora, hein? Este e isto. Bom, são pronomes catafóricos. Antecipam o que será dito. Meu problema é este. Eu já falei qual é o meu problema? Não, eu não antecipei a informação. Então, eu vou usar pronome demonstrativo com T. Como muito chocolate. Aí eu dei a informação. Então, essa coesão é catafórica. Por quê? Porque, na verdade, eu primeiro lanço o pronome para depois dizer a causa. Aí eu vou usar o pronome demonstrativo com T. Agora, quando eu retomo uma informação dita, eu preciso usar com os dois S's. Fechou? Entenderam? Vamos praticar? Qualquer dúvida, a gente vai retomar o vídeo e olhar para esses exemplos. Esses exemplos vão direcionar a gente para o acerto em todos os exercícios. Correto, galera? Muito bem. Eu queria deixar agora o meu beijo, o meu carinho, dizer que eu espero vocês na nossa próxima aula. Façam tudo com muito cuidado. Um super beijo. Tchau, tchau.